A violência é uma maneira de silenciar as pessoas, de negar-lhes a voz e a credibilidade, de afirmar que o direito de alguém de controlar vale mais do que o direito deles de existir, de viver. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Carol Ambrose e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E sim, seria bom esse vídeo ter saído um pouquinho mais cedo, mas eu precisei de um pouquinho de tempo para eu conseguir montar o meu roteiro e eu explicar direitinho, pegar algumas referências para vocês poderem olhar depois e também para eu ter tempo na minha agenda de voltar a criar e editar vídeos, tá? Porque eu tava tendo muita dificuldade com isso antes, troca de trabalho ruim que eu tava antes. Então, né, como vocês conseguem ver no título, hoje eu vou falar de adolescência. Não só de adolescência, mas também do tema principal dessa série, que é a comunidade incel. E para isso eu vou usar de base principal do que eu vou estar explicando para vocês esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Da Laura Bates, que se chama Os Homens que Odeiam as Mulheres. Eu tenho essa edição em espanhol, a versão original é em inglês. Infelizmente ainda não saiu no Brasil, mas ele é riquíssimo em informações, em detalhes. O primeiro capítulo desse livro, que é o maior, se eu não me engano, é tudo sobre a comunidade incel e, né, como o título já diz, é sobre homens que odeiam as mulheres, que têm esses preconceitos, misoginias enraizadas e tudo mais, começando pela comunidade incel. Então, grande parte do que eu vou estar explicando aqui foi tirado desse livro, mas eu tenho mais algumas outras fontes, tá? Que vão estar tudo na descrição. Mas deixa eu deixar esse livro aqui. Assim, antes de eu entrar mesmo, né, no tema, em explicar todos os detalhes, duas coisas. Primeiro, que todos os temas, todas as informações que eu vou trazer aqui são para te dar uma aula introdutória a tudo que a série aborda ou quer botar luz sobre, entendeu? Eu não vou mergulhar profundamente em cada tópico, em cada termo, mas eu vim explicar um pouquinho de tudo para você ter um pouco mais de noção, porque, né, a série, não preciso nem falar nada que eu amei essa série, ela é maravilhosa, tanto na parte técnica quanto na parte de roteiro e tudo mais. Incrível, gostei muito, 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 muito. Mas, né, essa série, ela não vem pra explicar tudo, pra mastigar tudo, pra deixar tudo escancarado na sua cara. Ela vem pra te dar um tapa na cara pra você começar a prestar atenção nessas coisas. Eu gosto de falar que essa é uma série que ela é o que ela precisa ser e não o que você quer que ela seja. A gente tá tendo muita série, muito filme que parece que precisa mastigar tudo pro povo para eles usarem o mínimo de pensamento crítico possível. Mas, enfim, porque a série é assim, ela não vai te explicar tudinho que ela aborda, que ela menciona. Então é para isso que eu decidi fazer esse vídeo. É tipo uma introdução alimentar de bebê, sabe? De pouquinho em pouquinho, você vai conhecendo mais, entendendo mais, porque a série tá perfeita do jeito que ela tá, ela precisava ser assim, para você construir essa pulga na orelha e começar a prestar atenção nesses pontos. Então vamos começar, né, com a origem do termo incel. Ai, deixa eu contar uma história também. Senta que lá vem a história. Porque antigamente eu também não sabia o que que era. E sabe o que que eu achava que era quando eu escutava isso? Eu achava que era tipo um xingamento para homens que não sabiam pensar, que tinham todas aquelas ideias preconceituosas e tudo mais. E aí era meio que uma forma de chamar ele de burro. O que não deixa de estar certo, né? Porque eles acreditam em cada coisa que você fica assim. Mas vamos falar sério. Esse termo incel, ele na real tem origem de uma mulher. Eu não lembro exatamente de onde ela era, se ela era canadense ou americana, mas ela criou uma página da web chamada Alana's Involuntary Celibacy Project, que é tipo o projeto de celibato involuntário da Lana. E essa página da web surgiu lá nos anos 90 para ela conseguir conversar sobre a dificuldade dela, né, ter relacionamentos, de encontrar o amor, né, e conhecer pessoas similares. Só que aí, com o tempo, essa comunidade foi morfando, morfando, morfando para chegar no que a gente conhece hoje em dia ou no que a gente escuta falar hoje em dia da comunidade incel. Mas a origem é essa, é uma mulher que queria encontrar outras pessoas para conversar sobre essa incapacidade de, né, ter relacionamentos, de encontrar o amor e tudo mais. Como ela, né, com o tempo foi encontrando, ela foi deixando essa comunidade de lado e aí foi se tornando essa bola de neve que é hoje. E o que virou hoje? Virou uma comunidade de homens héteros que não conseguem ter relacionamentos socioafetivos com mulheres
e acreditam que essas mulheres são super interesseiras e só querem homens de status superiores aos delas e que culpam justamente essas mulheres pelo celibatário involuntário deles. Então, de uma mulher que queria achar uma comunidade de gente que tava, né, tem dificuldades, mas que com o tempo pode até achar, pra, né, conversar, virou uma comunidade de homens preconceituosos que acham que mulheres são interesseiras, que elas não querem ter relações com eles, que elas só querem com pessoas superiores e que elas são as culpadas por eles não conseguirem ninguém. Parece um pouco aquilo que o Jamie, né, estava mostrando na conversa com a terapeuta. E é basicamente a mentalidade deles. Obviamente que mergulha em várias coisas e traz muito mais preconceitos e misoginias e tudo mais, mas é a base do que eles acreditam agora, né? Daquilo que começou para aquilo que é agora. E assim, como o Jamie, as pessoas que acabam fazendo parte dessa comunidade, que acabam adentrando nessa comunidade, que são introduzidos, né? Eles geralmente são bem jovens, são fragilizados, são vulneráveis a acreditar em toda essa pataquada que eles pregam nessas comunidades, né? Então pega o Jamie, por exemplo. Ele era alguém que não conseguia ser o homem que o pai esperava que ele era, que ficava escutando muitas coisas um pouco problemáticas, achando que ele tinha que ser de uma outra forma, não achando que ele era bom o suficiente nisso, e também sofrendo na escola, né, ser introduzida, apresentada a termos assim, e aí nos momentos mais vulneráveis e influenciáveis vão procurar no 4chan, no Reddit, são alguns lugares que eles mais, né, se encontram, fazendo perguntas do porquê que eu não sou bom o suficiente, por que ninguém quer, por que as mulheres isso, por que não sei o quê, né, já vindo com esses pensamentos todos cagados de pessoas aleatórias na vida dele e se sentindo super mal consigo mesmo, vulnerável numa idade que é super influenciável e acaba caindo nesse poço sem fundo. Os jovens fragilizados são os que mais correm risco de acabar entrando nessa comunidade e fazer mais estrago, que nem o Jamie fez, mas não são os únicos, obviamente, que de várias idades podem entrar. E assim, esse ambiente que eles entram, né, nessas comunidades, tipo o que eu falei lá do 4chan, o Reddit, né, é um ambiente extremamente negativo, extremamente derrogatório, onde todos os membros se diminuem e se desvalorizam e colocam a culpa nas mulheres, obviamente. Uma coisa muito comum nessas comunidades é um tal de feedback, que eles, né, compartilham uma imagem deles e pedem, né, para os outros membros opinarem, falarem, o que tá errado ou não, o que vocês acham que é o causador de eu estar passando por isso e blá blá blá. E obviamente, todos lá esculhambam o cara. Ah, você tem esse problema, você tem não sei o que, não sei o que lá, é por causa disso, é por causa daquilo, porque você tem uma cara que parece. Eu vou ser bem honesta com vocês. Quando a gente vê a maioria das pessoas que fazem parte dessa comunidade, eles não têm todos esses problemas que eles escutam desses outros membros. E aí, quanto mais eles mergulham nessa comunidade, o que vai, né, perdendo cada vez mais a confiança que já era baixa em si próprio, né, na autoimagem. Como, né, eu tô trazendo esse tema justamente por causa da série Adolescência, vamos pegar o Jamie. O Jamie é um adolescente fofinho. Não é feio em nenhum momento, mas a autoestima dele tá lá na sarjeta. Mas é o que ele tava escutando de todo mundo. Lá, ele já tinha uma autoestima baixa e foi ter contato justamente com as pessoas que vão te diminuir ainda mais para construir essa raiva das outras pessoas, mais especificamente das mulheres. É um ambiente extremamente nocivo, não é acolhedor, nem um pouco. You are disgusting. You'll never find love. Blech. Então, assim, antes de eu explicar mais outros termos, eu quero introduzir alguns que não foram tão falados ali na série, mas que ajudam a entender cada vez mais a linha de raciocínio dessas pessoas dessa comunidade. Porque assim, né, essa comunidade acredita em tantas coisas tão fora do nosso vocabulário ou falam coisas que não é tão de costume nosso, tão fora da casinha, que eles precisam encontrar um idioma, né, um vocabulário próprio para conseguir expressar o que eles querem falar, porque é cada atrocidade que eles falam. Eu nem vou abordar aqui os temas mais pesados que eles usam, porque tem uns que são extremamente horríveis. Se você tá pensando em alguma coisa ruim que eles têm algum termo sobre, multiplica por 2, porque vai ser pior ainda. É essa vibe. Mas eu vou falar de alguns aqui, né, que ajudam a entender a mentalidade deles e depois focar nos que eles mais falam, tipo o Red Pill, a teoria 2080. Então vamos por partes. O primeiro termo que eu queria falar para vocês é Genocracy,
ou ginocracia, que é um termo que eles usam para, né, se referir à forma de governo ou sociedade em que as mulheres têm um papel dominante ou exercem poder político e social sobre os homens, que é exatamente a sociedade que eles acham que a gente vive. Eles acham que a gente está numa sociedade que é dominada pelas mulheres, a gente que controla tudo, tá? E é por isso que eles estão sofrendo e sendo marginalizados. Essa é a sociedade que eles acham que a gente está vivendo. Outro termo muito usado é o foid/femoid, que é o termo que eles usam para se referenciar às mulheres. Porque, né, não é o suficiente chamar a gente de mulher e nem é bom o suficiente chamar a gente de fêmea. Eles têm que partir para um humanoide feminino, que é a origem, né, desse foid, femoid. Female humanoid. Humanoide feminino. Eles precisam diminuir a gente como algum tipo de ser vivo que não merece nenhum reconhecimento, que não tem pensamentos, que funciona de uma maneira mais abaixo até do que fêmea, que já não é o que a gente deveria ser, porque nós somos seres humanos, então nós somos mulheres, a gente não é fêmea, a gente não é bicho. Enfim, é assim que eles se referenciam a nós. Outro termo que eles usam muito é algo que até a gente já tá mais acostumada, né, porque já tá mais no falatório do dia a dia de várias pessoas, que é o alfa e beta. Alfa são os homens dominantes e betas são os homens dominados, ou melhor, os seguidores. E aí, né, tem o alfa, o beta, tem normes para ele, que é tipo normais, os normais, assim, que não são nada demais, e tem a categoria deles, que é incel, embaixo. Então, eles se colocam aqui na sarjeta. Não só isso, mas tem também alguns nomes que eles usam para referenciar a essas pessoas que estão, né, elevadas, superiores, que são mais atraentes, que são os Chads, temos também para as mulheres as Stacys, e tem também um outro que eles usam muito, que são as Beckys. Chad seria o cara super atraente, né, o topo da pirâmide, então Stacy é a versão feminina do Chad, que são as mulheres mais atraentes, né, que estão lá no topo da cadeia das mulheres. As Beckys, que são as mulheres menos atraentes, né, que as Stacys, mas que ainda conseguem homens. Tem um outro termo que eu acho até interessante vocês saberem, que não é tão pesado assim, mas já é, né, complicadíssimo, que é roasty. Esse termo é um termo incel, que é para, né, referenciar a uma mulher que já dormiu com várias caras. E se você entende um pouco de inglês, roast é tipo alguma coisa assada. E é para referenciar lá, assado, porque, né, já teve muitas visitas. E como eu falei, os termos que eles criam só pioram. Só piora. Mas vamos agora entrar no Red Pill, ou na ideia de tomar a pílula vermelha. Esse termo Red Pill surgiu no filme Matrix, certo? Que é para representar a oferta da compreensão total, crua e dolorosa da realidade. Então, assim, esse termo que eles usam é para representar esse despertar que eles tiveram perante a sociedade que eles estão vivendo. O foco, né, desse despertar geralmente está nas questões de gênero e, né, como eu falei, a visão de mundo que eles têm, a sociedade que eles acham que eles estão vivendo é justamente aquela ginocracia. Só que eu te faço uma pergunta, nós estamos numa sociedade assim? Eu honestamente acho essa escolha deles usarem esse termo hilário, porque primeiramente esse filme foi criado por duas irmãs trans. E segundamente, que a sociedade que eles querem que você se desperte para no filme, né, para quando toma a pílula vermelha, é uma sociedade conservadora, misógina, que controla todo mundo. Lembra algum lugar? Não sei. Então, assim, né, para vocês terem uma ideia da mentalidade deturpada de mundo, né, da ideia deturpada de mundo que eles têm, para isso fazer sentido, porque quando você realmente entende sobre o que é o filme, sobre o que é a pílula vermelha, você vai achar eles desprovidos de inteligência, porque não é possível que eles escolheram um termo desses para representar eles. Mas eles têm essa tendência de pegar um monte de acontecimentos, ou estudos, ou ideias,
daqui do mundo real e fazer uma lambança, uma mistureba, um Frankenstein dessa ideia para, né, caber na ideia de mundo que eles têm. E aí é disso que eu também vou puxar o gancho para um outro tema que aborda na série, que é a teoria 80-20. Essa teoria é originária do princípio de Pareto, que foi criado pelo economista italiano Vilfredo Pareto para falar que 80% das riquezas estão acumuladas em 20% da população. E aí, né, ele criou esse princípio que é da economia para falar do acúmulo de riquezas. Aí, né, essa comunidade querida pegou esse estudo para eles, essa teoria para eles, fez um Frankenstein dela e aí, né, transformaram nessa teoria que a gente escutou da série, que é 80% das mulheres se interessam apenas por 20% dos homens, que são os 20% superiores, tá? Os top do top são só os 20% de cima que a gente se interessa, porque nós somos o quê? Interesseiras. Não queremos saber de homens abaixo desse nível de perfeição. Tem uma outra ideia, né, que eles acreditam, um termo também, que conversa um pouco com essa, que é um pouco menos conhecido, mas vai fazer super sentido, que é o tal Alpha Fucks Beta Bucks, que a mulher, né, por ser tão interesseira e tudo mais, ela vai ficar com a maior quantidade de alfas que ela conseguir. E aí, quando ela estiver pronta para estabilizar, sossegar, se casar e tudo mais, ela vai encontrar algum beta cheio de dinheiro pra, né, se aquietar. Beta bucks. Porque, né, elas só ficam com os betas depois de ter saído do prime delas. Pois é. Pois é. Pois é. E daí, tem duas coisas lá da série que eu não vou falar muito aqui. Um são os emojis. Cara, eu não uso os emojis da forma que a minha geração usa. Não tenho muito o que falar de emoji. Vou deixar para quem quiser focar nisso. E tem um outro que eles também mencionam lá, que é o Andrew Tate. Esse cara daria para fazer mais de um vídeo sobre, né, separado, porque a quantidade de absurdos que ele já fez, já falou, já causou, é horrível, de tão grande que é a lista. Mas se eu não me engano, ele se encaixa um pouco em um outro tipo de incel, que são os artistas da sedução ou pick-up artists. Esse pessoal já é um tema para um outro vídeo. É o segundo capítulo aqui desse livro, então, né, ela separa isso. Eu acho que talvez o Calvo do Campari, por exemplo, né, é uma referência brasileira, talvez se encaixe nesse grupo aí. Mas tem o Andrew Tate, tem um tal de Rush V, que já escreveu vários livros absurdos. É um papo mais complicado, porém dá pra ver um pouco dessas ideias na cabeça do Jamie na série. Como ele fala pra terapeuta, eu achei que ela, nessa situação vulnerável e tal, ela fosse aceitar sair comigo, né? Porque só assim pra ela conseguir. E é mais ou menos o que esses artistas da sedução vão pregar e tal, mas eu acho que eles são válidos para um outro vídeo, mais mergulhado e tal. Então agora eu vou falar de algumas pessoas. Por quê? Oi, gente, Carol Editora aqui, tudo bom? Eu percebi que eu não fiz a introdução que eu queria fazer ao último tópico, porque eu acho que eu precisava mencionar isso, que como eu falei antes, essa comunidade é extremamente nociva e péssima pra autoestima e pro psicológico dessas pessoas que entram aí, desses caras. E assim, se eles não entram já com pensamentos de autodesvivamento, eles vão intensificando até chegar nesse nível. E eles compartilham isso com eles porque eles acabam compartilhando todos os pensamentos, porque acham que é um ambiente acolhedor e seguro pra eles. E o que eles escutam quando eles compartilham que estão com esses pensamentos e, né, querem se autodesviver e tudo mais? Eles escutam coisas como: por que você vai sozinho? Não vale a pena. Aproveita e leva umas pessoas com você, leva algumas mulheres, elas merecem. Então, é com essa introdução que eu deixo vocês com as últimas informações / comentários, tá bom? Até. O Jamie, no fim, ele agiu perante essa raiva, né? Ele não só ficou com raiva, não só explodia
na internet ou com os amigos ou só reclamava. Ele agiu. E ele fez aquela cagação toda que ele fez. Mas isso, obviamente, não é uma situação isolada. Isso, obviamente, acontece muito. E eu vou falar de um carinha que acabou virando um mártir, um deus para essa comunidade, uma referência, que é o Elliot Rodger. Esse carinha de apenas 22 anos, ele decidiu um dia ir numa universidade e ele desviveu um total de 6 pessoas, se eu não me engano, tentou desviver mais. Ele queria entrar numa sororidade lá e desviver todo mundo de lá, só que ele não conseguiu entrar. Então, ele revoltado, desviveu algumas pessoas perto dali, aí depois ele pegou o carro e começou a atropelar um monte de gente. E aí depois ele, né, tirou a própria vida. Mas só que esse cara, ele não só fez isso. Ele deixou um vídeo completo no YouTube, talvez ainda exista cópias desse vídeo. Ele escreveu um manifesto de, eu acho que, sei lá, 100 mil palavras, não lembro a quantidade, usando todas as justificativas que você veria numa comunidade incel. E aí ele virou, como eu falei, um mártir para essa comunidade. Esse manifesto dele virou praticamente a Bíblia incel. Existe, existe um termo, né, na comunidade deles que é to go ER, ou dar uma de Elliot Rodger, que é exatamente o que você acha que é para acontecer. E eu menciono ele porque aqui ela traz, acho que 14 ou 15 outros acontecimentos semelhantes, né, de jovens que desviveram pessoas, que causaram atentados. Tem um outro muito conhecido, talvez alguns de vocês vai ter ouvido falar, que foi o atentado de Toronto em 2018. Um carinha chamado Alek Minassian, ele fez um atropelamento em massa lá, e se eu não me engano, 10 pessoas desviveram. Teve, acho que mais de 17 pessoas que ficaram feridas. E o porquê que ele ficou muito famoso, né, e tem a ver com isso, é que ele soltou uma frase emblemática, que é a rebelião em céu começou. E aí, como eu falei, só nesse livro aqui ela já conta de mais 14 outros acontecimentos, todos feitos por caras que às vezes desviveram mulheres, às vezes desviveram mulheres e homens, às vezes acabou sendo só homens, foram muitos, foram poucos, foram falhos, né? Acabou não rolando, ninguém foi desvivido, mas teve o atentado. E assim, você deve estar se perguntando, tá, mas o que eles têm a ver? Se não foi só mulheres que eles desviveram, se não foi só não sei o quê. É justamente a motivação. Grande parte deles, se não todos eles, tinham algum diário, algum manifesto, algum memorando, algum texto, algum vídeo falando e propagando coisas que a comunidade em céu propaga, acredita. Grande parte deles mencionam o Elliot Rodger nesses arquivos deles, nesses diários e tudo mais, que foram inspirados por ele, como o carinha do atentado de Toronto, a rebelião em céu começou. Todos esses causaram coisas muito diferentes, os resultados foram diferentes. Mas a motivação, o porquê, é o mesmo. A mentalidade deles estavam alinhadas, eram as mesmas. E enquanto a gente não conseguir prestar atenção no porquê, na origem, na motivação, a gente não vai conseguir diminuir esse resultado. A gente não vai conseguir parar o resultado. Se a gente não olhar o que gera, o que origina isso, como é que a gente vai parar o resultado? E aí que a gente volta a pegar a série adolescência. A série tá lá pra gente começar a prestar atenção na motivação, no porquê. O resultado foi o resultado. Não tem dúvida, aconteceu aquilo. A gente não consegue simplesmente mudar aquilo que já aconteceu. A gente precisa olhar o porquê que ocorreu para que não exista mais esses resultados. E aí é por isso que eu quis linkar com a série. Porque a série tá lá como um ensinamento da gente começar a prestar atenção no porquê, na motivação, na origem. Não tem dúvidas de que o menino fez aquilo. Tá lá. O resultado tá lá. Ele fez. Não tem dúvidas. Então muita gente ficou confusa do porquê então que essa série estava acontecendo. É justamente isso. A gente precisa começar a prestar atenção no porquê. Todas essas pessoas que eu falei, eu não abordei todos em detalhes, mas né,
teve o atentado, o Elliot Rodger, as 14 outras que ela menciona aqui, mais um monte que com certeza aconteceu e ainda acontece. Se a gente não começar a fazer o link de todos esses acontecimentos, a gente nunca vai entender a real motivação e a gente nunca vai conseguir mudar nada. Vai só aumentar, virar uma bola de neve, porque a gente tem essa tendência do imediatismo, de olhar só para o resultado, de ter tudo mastigado, de ficar óbvio na resposta. Só que atitudes reativas geralmente não mudam nada. A gente precisa prevenir. Enfim, era isso que eu queria falar sobre a série, o que eu queria dar uma explicada melhor para vocês, ajudar a botar uma luz um pouco mais completa nos temas abordados e, né, contar para vocês o porquê que eu acho que a série foi como ela foi e não como a gente queria que ela tivesse sido. Essa série é ótima, ela é um grande tapa na cara para todo mundo que precisa acordar para prestar atenção na motivação e não só no resultado. E o vídeo de hoje foi esse. Coloca aqui nos comentários se ficou alguma coisa em aberta que você gostaria que eu explicasse, se você gostou ou não do vídeo, o que você gostaria de ver a seguir. Não se esquece de deixar o joinha, de se inscrever no meu canal se você não for inscrita e de me seguir nas redes sociais porque eu também crio bastante conteúdo lá, tá? Eu tenho até um post recomendando livros para quem gostou da série, né, e quer ler coisas um pouco parecidas, temáticas um pouco similares. Eu gostei bastante de fazer esse conteúdo, então me segue lá também, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.